E eu vou conversar agora com o agrônomo Alexandre Fontoura. Ele é diretor da SGS Brasil. E nós vamos falar aí sobre mercado de grãos, exportação e alguns outros pontos importantes. Senhor Alexandre Fontoura, bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectadores que estão nos assistindo. Muito bom dia. O senhor é o diretor da SGS. O que é SGS Brasil? A SGS é uma empresa suíça, é uma multinacional suíça que trabalha eminentemente com serviços de controle de qualidade de grãos e de produtos de uma forma geral. Nós somos uma multinacional centenária, nós temos mais de 130 anos de mercado, nós somos em mais de 100 mil funcionários operando em sistemas de controle de qualidade no mundo inteiro. Nós temos 2.600 escritórios espalhados no mundo inteiro. Isso credencia a gente como se fosse a maior empresa de inspeções e controles do mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma operação muito grande no agronegócio, né? Na qual eu faço parte e sou diretor. Eu sou diretor de uma divisão chamada Divisão Agri, Alimentos e Ciências da Vida, né? Que engloba toda a cadeia do agronegócio como um todo. A gente faz inspeções e testes em produtos agrícolas e produtos agroindustriais em toda a fase da cadeia produtiva. Então, falando em inspeção, como é que anda a qualidade do nosso produto brasileiro? Pois é, os grãos... Principalmente agora que a Rússia parece que falou que a soja brasileira está com uns traços aí de glifosato e tal. É verdade. A gente tem, na verdade, você acabou de dar uma notícia sobre antidumping de leite, né? E essa questão do comércio internacional é uma questão muito dinâmica, né? E não só envolve produtos alimentares, mas produtos agrícolas também. Como você bem mencionou, a questão da Rússia agora que está sendo falado sobre os traços de alguns defensivos agrícolas. E a gente tem que ficar atento a isso, porque são barreiras não comerciais que aparecem para poder, às vezes, estimular a derrubada do preço da soja ou de outros produtos. A questão política também, e a questão comércio bilateral. Exatamente. Né? Evidentemente que se você analisar sobre o aspecto macro, né, o agro no mundo inteiro hoje, a gente está tendo uma disputa bastante forte entre Estados Unidos e China, né, que isso tem interferido bastante nos preços das commodities agrícolas, principalmente da soja. Isso tem feito que haja uma corrida muito grande das importações de soja vindo do Brasil aqui para a China. Até que eu estou indo para a semana que vem para a China para poder visitar os importadores de lá. E isso, evidentemente, que para o Brasil ele tem se beneficiado dessa disputa comercial que está existindo, estimulando as exportações hoje da soja brasileira. Agora, você me perguntou uma coisa muito importante, que é falar um pouco da qualidade da soja que está sendo produzida esse ano, né? E nós tivemos agora, nos últimos 30 dias, aí, períodos de veranico, que foram sentidos, principalmente aqui em Goiás, né? No estado de Goiás, a gente percebeu que houve uma forte seca no começo de janeiro. Isso interferiu principalmente na soja super precoce, né? A gente percebe que vai existir uma redução de produção. E também no final do mês de janeiro, que também teve um outro veranico pegando a soja, surpresa, né? A soja de ciclo médio e ciclo tardio. Evidentemente que isso vai interferir na qualidade do produto que vai ser produzido. Produto mais leve. É verdade. E, por incrível que pareça, esse ano, as condições climáticas pegaram, vamos dizer assim, os produtores meio no contrapé. Muita gente acreditou que fosse chover em dezembro, janeiro, e a coisa não saiu como deveria. E nós vamos ter um problema sério de perda de produção, de produtividade, não só em Goiás, mas como em vários estados. E isso vai interferir na qualidade do grão, principalmente da soja. E provavelmente nós corremos um risco na safrinha de milho também, né? Sem dúvida. É verdade. Né? Sob o ponto de vista do plantio, né, nós percebemos que os produtores esse ano fizeram a lição de casa e plantaram no período correto. Foi. Né? A janela estava certa? A janela estava muito certa. Né? Agora, a agricultura ela é muito apaixonante justamente por isso, que existem uma série de fatores que dão o dinamismo para o negócio, né? E se nós não estivermos atentos a isso, a gente pode correr riscos de perda de produtividade. A gente sabe... Plantar, a gente sabe que vai plantar. Colher é outro problema. É verdade. Né? Nesse aspecto, e nesse particular, Toninho, é importante mencionar que nós, na SGS, trabalhamos com agricultura de precisão. Né? E nós temos serviços de recomendações de práticas agronômicas que podem ajudar ao monitoramento da produção agrícola, e isso ajuda bastante os produtores também. Então, a questão do intempérie climático, hoje, ela existe uma previsibilidade que você pode se atentar a isso
mediante algumas ferramentas que já existem no mercado, né? Então, a inovação tecnológica e as práticas de tecnologia de agricultura de ponta, da digitalização da agricultura, é uma realidade que está sendo, inclusive, implementada muito bem aqui no estado de Goiás, né? Nós ainda temos no meio rural, vamos dizer assim, aquela safra de produtores, mais ou menos assim da minha idade, acima dos 60, que ainda está naquela época, não, dia tal chove, mês que vem chove, e só que a coisa, infelizmente, não está mais desse jeito. É verdade. Quer dizer, hoje, eu me lembro perfeitamente bem, quando eu era menino, meu pai tinha propriedade rural, ele falava assim, pode riscar o chão, que dia 7, 8 de setembro a gente planta. É verdade. E chovia. É verdade. Aí você ficava setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quer dizer, eram 5, 6 meses de chuva. Hoje não existe mais. Isso é coisa, infelizmente, do passado. E se nós não nos aliarmos à tecnologia, nós vamos ter prejuízo muito grande. É verdade. Hoje a gente tem percebido que está existindo uma mudança no comportamento climático de uma série de países, né? A gente está tendo o efeito do aquecimento global, que de fato, ela interfere nisso. Essas evidências de muitas chuvas em momentos que a gente não tinha chuva, ou de muitas secas em períodos que eram chuvosos, a gente tem observado isso durante os últimos anos, né? E é muito importante que o produtor ele esteja ligado ou esteja conectado justamente com as práticas de inovação tecnológica para poder se valer desse tipo de artifício e ajudá-lo para tomar as decisões de forma correta, da aplicação de defensiva, de um herbicida, de uma prática cultural para poder corrigir a sua produção e tentar pelo menos mitigar um pouco os riscos que estão existindo de fatores externos como o clima, por exemplo. Só para finalizar nossa conversa, China e Estados Unidos vão entrar no acordo ou não? Boa pergunta, hein? Eu não... Tá bem difícil, não tá? Pois é. Parece que o chinês não está entendendo o americano e o americano não está entendendo o chinês. É verdade, né? Houve alguns aspectos de ordem econômica que foram envolvidos e houve uns aspectos também de ordem política que tiveram por trás disso, né? Nós tivemos a prisão de um CEO de uma empresa chinesa nos Estados Unidos, que isso acabou... Foi até uma mulher, né? Foi uma senhora que foi presa, né? Uma senhora, e isso interferiu evidentemente em todo esse imbróglio que está existindo de ordem essa conversa política ainda vai internacional. longe. Vai muito longe. O importante é nós nos valermos dessa oportunidade, essa onda, e evidentemente que isso tem ajudado a gente a alavancar alguma coisa em termos de preço de soja no mercado internacional. O preço é fixo, é um preço que é determinado pela Bolsa, mas acabam sendo negociados prêmios para poder a gente se beneficiar disso. Mas né? dá para a gente ganhar uns troquinhos ainda? Dá sim, não tenha dúvida. Bom, eu conversei com Alexandre Fontoura, agrônomo, diretor da SGS Brasil. Excelente conversa, espero que o senhor volte mais vezes aqui para a gente bater um papinho. Pois não, muito obrigado, e o programa Agronegócio o programa estará sempre com as portas abertas, ok? Muito obrigado, eu agradeço. Nós também da SGS estamos à disposição dos produtores para poder ajudar e contribuir a aumentar, na verdade, e alavancar mais ainda o agronegócio do Brasil, que é importantíssimo sob o ponto de vista do PIB brasileiro. Nós representamos 25% do PIB e nós temos que estar inseridos nesse meio também. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. E eu termino o nosso programa, o Agronegócio, com a seguinte frase: grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.